Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Hoje começa o nosso primeiro dia da série Lendo a Bíblia inteira, né? Vamos fazer esse propósito. Primeiro, vamos começar em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Até era a terra assim. Eu acho que interessante, né? Que quando não tem nada, né? A primeira coisa que Deus faz é criar. Era a terra sem forma e vazia. Olha, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu já vi algumas pregações, né? Na verdade, eu não me lembro exatamente onde está escrito. Em um livro, eu li um livro que fala sobre as trevas, elas sempre existiram. Algo assim. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Aqui não fala que Deus criou as trevas, mas que elas já existiam ali. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. Aqui ele fala, primeira coisa que ele cria, né? Que ele diz aqui: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Você vê que Deus ele faz separação das coisas. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Interessante. A tarde e a manhã. Será que Deus trabalha também à noite? Depois, vamos ver, né? Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento. Você vê que Deus ele sempre separa as coisas, né, que ele cria. Então Deus fez o firmamento e separou, ele criou algo para separar as coisas. E separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, você vê que é interessante, né? Ele criou, da mesma forma que ele criou os luminares, ele fez aquela separação. eh, e olha o que vai falar aqui em seguida. E disse Deus: ajuntem-se, melhor dizendo, e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Continuando. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão abaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Bom, um pouco mais abaixo diz que haja luminares para marcar as estações, dias e anos. E olha o que diz aqui também. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Ou seja, Deus ele fez, do mesmo jeito que ele separou a luz das trevas, do mesmo jeito que ele separou as águas que ficavam em cima e embaixo, ele também não só fez a separação, como ele também fez uma classificação. Você será maior, você será menor. Continuando. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra.
e chamou mares o conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus. Então você vê aqui que Deus ele não só cria, como ele também separa e ele também classifica, né? E também ajunta. Ajunta em um só lugar as águas que estão debaixo do céu. Ele ajuntou duas coisas que são da mesma natureza, água com água. E apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares o conjunto das águas. Olha que interessante. Até aquilo que está separado tem um nome, que se chama água. E quando Deus junta duas coisas, isso também ganha outro nome, que se chama mar, o conjunto das águas. É a mesma coisa, só que juntos é a mesma coisa, não deixa de ser água, mas junto vira mar. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação. Olha, então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação. Plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. É importante essa parte do de acordo com suas espécies. Nós vamos falar um pouco disso mais à frente. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação. A terra. Então aqui nós vemos que a vegetação brotou da terra. Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. E árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Você vê que tudo que Deus faz, ele olha depois e ele mesmo avalia, dizendo, né? Ficou bom. Quem melhor do que ele para avaliar o que ele mesmo faz, né? Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o terceiro dia. Você vê que Deus, ele, pelo que eu estou percebendo aqui, ele não trabalha à noite. Continuando. Posso estar errado, né? Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. Assim como o homem, né? O homem, ele trabalha de manhã e de tarde. E no fim do dia, da viração do dia, né? Deus, ele vinha. No fim do período de trabalho. Continuando. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. Eu acho que aqui está falando das estrelas. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do... Você vê que tudo que Deus faz tem um propósito, né? E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Pelo que eu estou entendendo aqui do firmamento... Ah, tá falando do céu. Firmamento é o céu, a parte de cima. Bom, Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o quarto dia. Você vê que Deus sempre trabalhando de tarde e manhã. Disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra,
sobre o firmamento do céu. Olha, sobre cada espaço que Deus cria, ele coloca algo. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos. Para cada ambiente, Deus coloca um ser, alguma coisa lá. E os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. Deus nunca deixa um espaço vazio. Ele sempre utiliza. Continuando, assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Essa espécie é a classificação. De acordo com a sua espécie, ou seja, de acordo com a sua classificação. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Você vê que aqui foi diferente, né? Ele abençoou e disse ele deu uma ordem para eles, né? Para eles fazer algo. Sejam férteis e multipliquem-se. Interessante, né? Para que ele daria algo, uma ordem, tipo, para alguém que não conseguiria cumpri-la, né? Então, os animais, eles provavelmente eles entendem aquilo que Deus fala e obedecem. Continuando, passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o quinto dia. Você vê que tem muito mistério, né, na Bíblia, muitas coisas que é revelação, né? A gente tem que imaginar para que a gente possa ter a revelação. E disse Deus: produza a terra seres vivos. Mais uma vez, a terra está produzindo, porque quando ele disse cubra-se a terra de vegetação, a terra fez brotar vegetação. E aqui a mesma coisa. Disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Rebanhos domésticos. Ah, então os animais vieram da terra. Bom, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo. Se eu não me engano, é isso mesmo que eu estou entendendo aqui, né? A interpretação está vindo de forma natural. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. A ordem vem de Deus, mas quem cria é a terra, né? Deus deu a ordem e a terra foi frutífera, ela produziu. Então, às vezes, Deus vai dar ordem para a gente e nós iremos fazer. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies. E os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Agora que entra uma parte interessante. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar. Você vê que aqui está. Você vê que o homem, diferente de todas as outras coisas, claro que Deus ele deu a ordem, mas ao que me parece, o próprio Deus, o homem está vindo do próprio Deus. Vamos ver aqui. Conforme a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem. Nossa, uma das coisas que eu lembrei aqui agora é em Eclesiastes, que diz que Deus, se eu não me engano, ele prova os homens para que eles vejam que eles não são diferentes dos animais, eles são como os animais. A mesma coisa que Deus disse para os animais, ele disse para o homem, para o ser humano: sejam férteis e multipliquem-se. Só que ele disse: encham, isso foi um pouco diferente, né, claro. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. Para os animais ele disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se. Então a ordem foi ser férteis, ou seja, produzir e multiplicar. Produzir mais ainda, em maior quantidade. Continuando, disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Olha que interessante. Eu acho que isso aqui é a primeira coisa que Deus dá para o ser humano, né? Primeira coisa que Deus dá para o ser humano. Eis que lhes dou todas as plantas. Claro que a primeira coisa que ele deu foi a vida, né? O sopro de vida. O corpo do ser humano, a alma, o espírito. Segundamente seria isso, né? Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores. Nossa, você vê que é importante a multiplicação para Deus. Porque ele não só cria o fruto para dar uma vez, ele cria o fruto, mas dentro do fruto tem a semente. E todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Está aqui o propósito da árvore: servir de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que a tudo que tem em si fôlego de vida. Todos os animais, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Bom, esse foi o primeiro episódio da nossa série Lê na Bíblia. Lê na Bíblia inteira. E eu achei interessante. Tem um versículo que diz, lá em Lucas, se eu não me engano, 3. Deixa eu ler com vocês. Eu acho que dá para deixar para o próximo episódio. Exatamente. Deixar para o próximo episódio. Vocês que estão interessados no que eu iria dizer, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Deixe seu like, curta, comenta e compartilha.